Queridos, nós vamos dar continuidade na ministração de ontem, na ministração de hoje do apóstolo Edson, porque tem tudo a ver com o que foi ministrado ontem. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Não, ele acabou de dar o relato aqui do apóstolo. Nós estamos trabalhando os 5 ministérios, não é isso? Vamos lá, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mestre, esse aqui, ó. Ele é pequeno para desobstruir os ouvidos, viu? É esse aqui, parece que ele é, assim, o menorzinho dos dedos, mas é de suma importância. E ontem nós iniciamos pelos apóstolos e nós vamos dar mais uma explanada nos 5 ministérios e na função apostólica. Vamos decorrer os demais? Claro que vamos. Mas a restauração dos 5 ministérios está sendo estabelecida. Amém? Amém. Aleluia! Nós louvamos ao Eterno por esse tempo de restauração, ativação, unção e liberação dos 5 ministérios para a atuação do reino. Então nós já entendemos que os 5 juntos bebem água, né? Os 5 podem tocar. Você pode tocar a noiva. Você pode trabalhar, adornar, maquiar, tecer vestes, colocar coroa, véus, não é isso? Com os 5. Se faltar 2, continua, mas olha o esforço, a dificuldade e o risco. Se for só 2, dá para fazer? Dá. Mas olha, quem são os 2? Mas olha a dificuldade, sem esses aqui. É tudo mais lento, é tudo mais... Imagina você pegando aqui para colocar... Você, mulher, sabe o que é isso? Imagine você com 4 dedos arrumando tudo. 2 dessa mão e 2 dessa. E você tem hora... Porque Yeshua está voltando, amém? E nós temos hora para adornar essa noiva e deixá-la linda. Então vamos lá. 5? É isso? Se tirar o apóstolo, pega o que aqui? Pega assim, ó. Mas pega. Numa dificuldade tremenda, sabe? Tipo gancho. Quem assistiu o filme Dr. Gancho, lá do Senhor Gancho? Dos mais horríveis. Cruel ele é, mau, porque muito peso, muito fardo, né? Muita coisa, muita dor, muito isso, muito aquilo. Então, olha a dificuldade. Então, se tirar o apóstolo, muita dificuldade para manusear, para tocar. E se deixar o apóstolo sozinho, sem o restante? Também. Então, sem o apóstolo, igreja pastoral. Viu? Pastoral. Segura uma espada? Precisa de um dedo aqui para a espada, né? Quem segura espada para a guerra? Apóstolo. Apóstolo possui espada. Violenta ainda. Se tirar o apóstolo, a igreja fica pastoral, sem a guerra. Quando o Senhor habilita um povo para guerra de alto nível, imediatamente ele faz isso aqui, ó. Amém? Vem a unção apostólica. Aqui. E aí essa igreja, essa noiva se torna habilitada para a guerra. Amém? Todo mundo cresce junto. Quando um ministério recebe a unção apostólica, todo mundo cresce junto.
Todo mundo muda de nível. Vocês já estão vendo isso. Vocês já sabem disso. Já começa a acontecer. Já começa a dar cheiro de chuva, não é isso? Não estão sentindo o cheiro? Daqui a pouco você fala, daqui a pouco vai chover. Olha só. Está vendo? Não, você sentiu que cheirinho de chuva? Isso é a unção do apostolado. Todos crescem. Porque também nos é exigido um nível maior de maturidade para suportar a unção apostólica dos nossos pais espirituais. Amém? Então, apóstolo sozinho não segura espada, não é isso? Como que ele vai para a guerra? Mas se ele estiver no corpo, sai da frente. Não é? Olha aqui. Segurou. Avançou. Então nós vamos entender a importância dessa restauração. A importância da restauração dos 5 ministérios. E nós vamos dar continuidade aqui nas Escrituras, porque ontem eu dei muita ênfase, muitos testemunhos, rimos muito, assisti a ministração quando cheguei em casa. Gente, a gente ri demais. Eu acho que vai ter que cortar metade dessas risadas, Deus deixe. Brincadeira. A gente ri demais, gente do céu. Muito testemunho engraçado, né? Depois eu falo, meu Deus, vivi isso mesmo, Senhor. Mas vamos para a palavra hoje, porque na palavra tudo se alinha. Vamos lá? Restaurando os 5 ministérios. Com origem no latim, ministério, e em grego por diaconia. Eu creio que muitos já tiveram dúvida do que significa o diácono, né? Diaconia, o termo ministério significa carga, incumbência, comissão e serviço. Os 5 ministérios também são chamados popularmente de dons ministeriais. Esse tema está ligado diretamente a 3 temas: identidade, chamado, dons e ministério. Amém? Eu posso te dar uma ideia da sua identidade, porque conforme eu estou te dando fundamentos, você vai se encontrando dentro do corpo. Não, eu sou da adoração. Não, eu sou do serviço, eu amo servir. Não, eu sou provedor. Eu provenho a noiva do cordeiro. Não, eu sou profeta. Eu sou mestre. Eu sou pastora. Eu sou apóstolo. Eu sou profeta. Então, conforme os fundamentos vão sendo inseridos, você vai recebendo identidade. Amém? Porém, o chamado, os dons e ministério, você irá precisar buscar. Mesmo que antes da fundação, o Senhor já te projetasse, como Ele fez, e colocou dentro de você códigos genéticos que ativados te levarão a cumprir o propósito original. Mesmo sendo criado e formado para algo específico, haverá um momento que você vai buscar esses dons. Amém? Haverá um momento que você vai se colocar no lugar, ninguém vai precisar falar. Ah, você é isso. Não, haverá um momento que você vai falar, não, eu nasci para isso. Amém? E alguém vai dizer, não nasceu. Não nasceu. Você nasceu. Qual a diferença de alguém dizer que você não nasceu? Ele vai mudar seu DNA? Não. Ele não vai mudar a obra-prima que Deus projetou. Amém? Dá shalom aí para a obra-prima que está ao seu lado. Seu irmão, sua irmã, obra-prima, presta atenção. Antes de ele te conhecer, antes de ela te conhecer, antes de vocês serem amigos, irmãos, já havia um propósito. Amém? Quando essa amiga sua, esse amigo seu, veio para o ventre materno, aqui ó, já havia um propósito estabelecido para ele. E a tua opinião não importa. Se você assistisse o Chaves, você já ia dar a resposta. Vocês não assistem?
opinião do seu irmão... Ah, Laís assiste. Está passando mal. A opinião do seu irmão a seu respeito não importa. Porque a sua criação, confecção, o seu projeto foi gerado e estabelecido pelo teu Pai. Amém? Pronto, final. Tem como argumentar? Não tem. Agora, eu posso sim te ajudar e falar, não, falta mais um pouquinho. Vamos por aqui. Olha, você está no caminho, mas é assim. Eu posso fazer isso. Amém? Posso arrancar umas pedras do seu caminho para você conseguir caminhar. Existem pessoas nobres que facilitam a caminhada dos que estão vindo, dos que estão começando. E isso é nobreza, não espere de todos. Você encontrará em pessoas nobres, você encontrará em pessoas específicas. Não é algo que se espera. Entende? Então, nesse processo e nesse percurso de se descobrir ministerialmente, e de ser ativado, ungido, liberado, capacitado para atuar, você precisará identificar esse propósito, esse projeto dentro de você. Você vai precisar voltar atrás. Lembra quando você era criança? Quando você não tinha contaminação? Como que era a tua atuação? Você era comunicativo? Você era expressivo? Você liderava a turma? Ou você era liderado? Antes de você se ferir com pessoas, talvez com pai, com mãe, busque quem era você quando você ainda não tinha bagagens de dor. Só inconsciente, só os da gestação e os da herança genética, mas elas não estavam ativadas e manifestas. Quem era você? Eu era expressiva, líder, encorajava as pessoas, empurrava as que não queriam ir, vamos sim, até para fazer arte. Vamos tomar banho no rio, mas não deixou. Vamos! Você vai ter que se descobrir e buscar quem era você. Não, nós vamos. Chegava, apanhava todo mundo. Apanhava todo mundo. Mas tinha tomado banho no rio. Entende? Nesse período você já era apóstolo. Nesse período você já era profeta, já era mestre, já era evangelista. Nesse período você já era pastor. Nesse período você já era provedor. Nesse período você já era servo. Nesse período você já era comissionado. Mas eu era só uma criança com a genética de um general. Amém? Com a genética de alguém criado para um propósito perfeito. Essa bebezinha aqui, ela já é. Eles aqui já são. Já são. Não tem nada que eu possa fazer que vai tirar esse DNA de dentro dele. Agora eu posso encobri-lo. Com o quê? Com dor, com sangue, com pus, com ferida. Eu posso encobrir essa parte da genética com tortura, com crueldade. E existem pais espirituais e pais físicos que têm habilidade de colocar pesos na vida dos seus filhos, responsabilidades e cobranças na vida deles. E assim empurrá-los para dentro de um poço, enfiar pedras e tapar o poço ainda, para você sair. Quantos anos vai demorar para você entender que você não é o culpado de um problema específico? E essa criança vai crescer, se tornar adolescente, adulto, com toda essa culpa dentro dela. Talvez um relacionamento que não deu certo, talvez uma empresa que fracassou, talvez muitas empresas que fracassaram, talvez muitos outros problemas que aconteceram. Mas essa criança, ela não é responsável pelas suas decisões, pelas minhas decisões. Você não é responsável pelas decisões dos seus pais. Amém? Não
jogue os seus filhos e a sua herança dentro de um poço. Não faça isso. E se você jogou, vá lá no seu filho, olhe dentro do olho dele e fale: me perdoa, a culpa não é sua, você não é responsável. A escolha foi minha, a decisão foi minha e a responsabilidade é minha. Assim você tira o teu filho da prisão que você colocou. Agora, queridos, nós entendemos as trevas lançarem prisões sobre nós. Nós não entendemos um pai e uma mãe fazer isso conosco. Você consegue entender? Nós não entendemos isso. E nós não nascemos para isso. Assim nós impedimos o destino profético. Talvez o seu destino profético foi cortado. Talvez uma autoridade espiritual diz que você não é, não seria e nunca foi. E você, inocente, criança é mesmo, eu não sou. Estou querendo ser porque eu sou invejosa. Maneira fácil de destruir um rei, né? Não é fácil? Não é covarde? Que maneira covarde de tirar alguém do seu propósito, você não acha? Mas quando você convertido, liberto, né? A autoridade espiritual liberta, porque nem toda autoridade espiritual é liberta. Quando você é convertido e liberto, você vai levar as pessoas a viverem o seu propósito. Amém? Como? Ativando o que nelas há, ensinando o que é, conduzindo-as ao propósito e abençoando, liberando e ungindo. Assim, o que está dentro de mim e de você, desde antes da fundação, vai ser manifesto. Vai se estabelecer. Amém? A minha família, os meus irmãos são uma família de pastores. Eu tenho um irmão que estava na Rússia, agora ele está no Brasil. Eu tenho uma irmã que, eu acho que 30 anos já. Tem um bom tempo que eu falava que era 21, daí eu fui refazer contas. Eu tenho esse problema aí, eu tenho uma marcação com 21, sabe? E aí eu fui refazer contas, ela tem uns 30 anos já de pastoreio. Eu tenho 27 anos de conversão e uns 10, 15 de serviço no corpo. Então deixa eu te falar, é uma linhagem, é uma genética, amém? É um propósito familiar. Então já estava dentro da minha irmã. Já estava dentro do meu irmão. Só foi ativado aquilo que já está dentro de você. Eu não sei, empresário, você vai ser um empresário do reino, bem-sucedido? É isso? O Senhor te chamou para isso? O Senhor te fundamentou, te estabeleceu, te criou para ser um servo? Alguém que vai, o que está precisando que eu resolvo? O que você precisa, minha apóstola? Já pensou? Você está servindo ela? Fisicamente, mas espiritualmente, é o projeto original. Olhe para mim. Um projeto de Deus. Você não está fazendo apenas para mim, você está fazendo para o eterno. Entende? Olhe para a tua irmã, olhe para os teus apóstolos e pastores. Você não está fazendo para eles. Você está fazendo para o projeto original. Para quem criou. Teu pai. Amém? O propósito é dele. O propósito é dele. Eu sou o propósito de Deus. Você é o propósito de Deus. Apóstolo, eu estou fora do propósito. Estava. Amém? Hoje nós vamos te tirar desse lugar. Amém? O conhecimento liberta, mas a unção quebra o jugo. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Amém? Nós vamos caminhar para isso. E vamos ceiar, findar, estabelecer com o pacto de Adonai.
Você vai entender o seu propósito, vai ser ativado e vai ser conduzido a isso. Nós vamos orar para isso. Apóstola, eu sinto que eu fui chamado para ser uma empresária, mas eu não consegui ser. Sabe por quê? O teu dom ainda não foi ativado. Você precisa do seu dom. O seu DNA, com essa criação, está tampada por pus, por casca de ferida, por dor, por bolsa de sangue. Sabe, de apanhar? Sabe o que forma aqueles coágulos? Está ali em cima do lugar que precisa receber unção. Nada entra ali. Está fechado. Eu sinto que eu fui chamada para ser. Por que eu não sou? Porque precisa ser arrancado. Amém? Limpo. E precisa ser ativado. Amém? Então vamos lá. Título ou função são funções de trabalho. Título é função. Título é nome da função. Não é o ministério. Se alguém não me chamar de apóstola, eu deixo de ser apóstola? Eu deixo de portar a espada? Eu deixo de ser governo? Muito bem, garoto. O título não diz quem eu sou. Ele só distingue funções dentro do corpo. Quando alguém fala, como é o seu nome? Eu sou o que sou. Acabou. Não é isso, meus pais? Eu sou o que sou. Ele é. Se você não sabe o nome dele, o problema é seu. É tipo isso. O problema é nosso. Porque ele é. E se você olha para uma pessoa e não vê a grandeza dela, o erro não está nela. Está em mim e em você. A nobreza, a beleza, o potencial. Vamos lá? 1 Coríntios 4:9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Gente, esse versículo aqui, ele destrói o nosso ego. Ele acaba com nós. Preste atenção. Apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. João 20:20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aqui nós já estamos entrando em Jesus com a atuação dos 5 ministérios. O Senhor mostra as suas mãos. Próximo. João 12:16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito nele e que isto lhe fizeram. Amém? João 13:13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mestre, pastor. Vamos lá. A definição principal sobre os 5 ministérios surge de Efésios 4, versículo 11 e 13. Essa daqui, eu quero que você anote. Efésios 4. Você vai precisar esmiuçar esse texto. Diz assim: onde está definido que Deus escolheu alguns para apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e também doutores e mestres. Quando você vê alguém com uma sigla DR, ele está falando que ele se formou em algo, está relacionado a um mestral sobre aquele assunto. Amém? A gente vai se lembrar da doutora Neuza Itioca, está falando de uma mestre. Quando você ouve falar um médico, doutor, está falando do quê? Da quantidade de anos e de tempo que esse homem ou essa mulher dedicou da sua vida para conhecimento do corpo humano. Tudo isso com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Amados, humanamente falando, não estou falando agora como apóstolo, estou falando como um ser humano. Depois de ler isso daqui, tem alguma dúvida que o corpo de Cristo precisa ser estabelecido, a atuação dele assim? Você fica com algum ponto de interrogação dentro do seu coração? Aqui nós temos homens e mulheres que estudam as Escrituras e que têm um nível de conhecimento profundo nas Escrituras, só precisavam de ativação apostólica e profética. Tem mulheres e homens que leem a Bíblia. Agora, lendo Efésios 4, do 11 ao 13, te dá alguma sombra que a atuação dos 5 ministérios é extremamente importante para a condução do corpo de Cristo, da igreja, da noiva? Seja sincero, alguém sente um peso? Alguém sente dúvida? Não? Quando eu li isso daqui, eu falei, gente, que dia que vocês vão mudar esse repertório? Fora! Que dia que vai mudar isso daqui? O problema é que quando nós começamos a ler a Bíblia e começamos a ter conhecimento, a gente fala, ué, mas está batendo. Não está. O que está faltando para nós? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores e mestres. Graças a Deus, graças ao bom Deus, que o apostolado chegou aqui, amém? Porque pastores, vocês já têm. Você já tem. Eu já vejo pastores aqui. E desculpa, vejo um monte. Profetas, evangelistas e também mestres. Já vejo mestre aqui. Acredita? Já vejo evangelista aqui. Não sabe que é evangelista. Mas a hora que descobrir. Você vai ver um evangelista, sabe como? Faz parte do propósito. Dá uma olhada na conta do Instagram dele. A conta do Instagram dele revela ele. Está todo dia lá. Shalom! Hello! Não tem ninguém aqui assim, né? Vocês conhecem alguém? Conhece, né? Tem seguidores? O povo vai. O povo vai. Não, o povo anda atrás. Por quê? Porque nasceu com... Só que a gente não pode te falar o que você é. Você precisa se enxergar. Só que para você se enxergar, você precisa conhecer. Você precisa saber o que é. Gente, ninguém vai andar atrás de profeta. Só vai andar atrás de profeta se quiser revelação. E eu já disse ontem e vou repetir hoje. Quebrem as bolas de cristais. Profeta não nasceu para revelar CPF e traição. Para isso já tem os bruxos, os feiticeiros. Ninguém anda. Profeta é excluído, porque profeta denuncia. Não o pecado de uma pessoa, mas o pecado de uma cidade, de uma nação. Quem que vai ficar andando atrás de quem? Arrependei-vos, raça de víbora. Não, fala para mim. Não, gente, é sério? Profeta?
A não ser que você queira. E infelizmente, como a apóstola falou ontem, a nossa cultura estabeleceu os profetas como adivinhos, cartomantes. E é uma realidade. Mas o profeta, ele é rejeitado. O profeta chega e fala: por que o profeta precisa ser trabalhado em inveja, em maturidade? Precisa sair bastante do campo da alma e das suas debilidades de DNA e de genética. Porque ele acessa muitas coisas. Imagina ele decidido a acabar com a vida de alguém. O que ele vai fazer? Né? Ele vai falar mal, vai fazer arte, vai fazer coisa feia, que não é para fazer. E olha, estou usando o profeta, mas isso serve para os 4. Para os 5. Serve para todos. Os nossos dons não são para expor os irmãos. Os nossos dons são para edificar o corpo. Edificar a noiva. O que diz aqui? Tudo isso com o propósito de edificar. Alguém pode, por favor, ver o significado de edificar? Que eu vou procurar no dicionário original. Olhem para mim, edificar no dicionário popular. E eu vou para o dicionário bíblico. 4, do 11 ao 13. Vamos lá. Edificar. Olha, edificar é levantar? É isso? Aqui, no dicionário do original, diz assim: construir, construção, edificação, ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria cristã. Piedade, felicidade, santidade. Edificar. Imagine sabedoria, um atributo do Espírito, dos 7 Espíritos, está ligado a edificar, que não tem nada a ver com botar uma pedra na frente do caminho, não tem nada a ver com falar mal, com expor, não tem nada a ver com isso. E isso serve para os pastores, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas que somos. Edificar com espírito de sabedoria. Olha, coisa linda. É assim que nós edificamos, assim nós vamos chegar diante de Cristo. Eu edifiquei, meus irmãos, eu edifiquei, eu ajudei. Eu levei, eu fiz. Você pode também chegar diante de Cristo e falar assim: eu derrubei todo mundo, porque estava crescendo, fiquei com raiva, falei mal. É uma escolha nossa. O que você quer se apresentar como diante do Senhor? Eu quero edificar. Amém? Eu quero deixar um legado para os meus filhos de quem edifica. Quero deixar um legado de integridade. Amém? Já tem gente demais derrubando, desfazendo, destruindo, e eu não quero isso. Vamos lá? Para o próximo? Primeiramente, Deus os distribuiu para que juntos possamos fazer a obra. Cada pessoa possui um dom específico para um ministério mais específico. E assim, juntos, conseguimos executar a obra completa. Existem vários tipos de dons, mas o Senhor é o mesmo. Você pode entender melhor lendo. Ora, há diversidade de dons. Lembra que nós falamos ontem? Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas o mesmo Deus que opera em todos nós. O que o apóstolo falou aqui?
Nós fomos para a missão, cada um com a sua identidade, mas nenhum maior que o outro. Cada um na sua identidade, o mesmo Deus que opera nele, opera em mim, que opera na apóstola, que opera na mestre, que opera na pastora, que opera no irmão. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então vamos lá. Eu nasci com um propósito, meu DNA tem uma projeção de Deus para esse propósito. Então, mediante ao que ele projetou, vai ser o nível de unção que ele vai derramar, e vai ser um nível de conhecimento e capacitação para essa ação, para o que for útil. Por exemplo, o que você quer ser evangelista se você não é? Não nasceu para ser, né? Não adianta, porque a capacitação vem do Senhor. Gente, o que eu quero ser evangelista? É claro que eu nasci para outra coisa, não é claro? Mas eu posso ajudar um evangelista. Eu posso. Eu só não posso ir lá fazer o que é dele fazer. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Qual que é a palavra de ciência? Conhecimento. Lembra os 7 Espíritos de Deus? E a atuação de sabedoria, conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das suas línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Assim é Cristo também. Outro texto importantíssimo que você precisa ter, 1 Coríntios 12, do 4 ao 12. Por que você precisa ter esse texto? Porque você vai procurar os dons. Lá no início começa a falar sobre os dons e sobre as atuações que o corpo de Cristo precisa. Então, se você ler lá dom de ciência, eu quero esse dom. O que a palavra diz sobre os dons? Buscai os melhores. É errado buscar dom? Não é não. Eu quero interpretar a língua. Você não quer interpretar a língua? Eu vou buscar esse dom. Não, eu quero mesmo. É um dom que está extinto dentro do corpo. É necessário. O Senhor está edificando. Gente, falar em língua ou serve para edificação própria, ou para edificar o corpo, que é a igreja. Para edificação própria, precisa ser dentro da igreja? O Senhor está falando. Quando Ele ativa esse dom em nós, Ele está falando, cadê quem interpreta? Tem pessoas que possuem o dom das línguas e ele mesmo já interpreta, porque ele possui os 2 dons. E isso não é espanto, isso é belo, é lindo. Mas nós fomos, assim, tirados dessa busca dos dons e desse nível de entrega para Deus, e nós começamos a buscar os nossos problemas, e olha, as trevas amou. Porque enquanto a gente fica rodeando nossos problemas, presta atenção, eu com problema, rodeando, resolvendo. Aí para um pouquinho de descanso. Lá volta eu de novo com o mesmo problema. O que eu fiz? Além de rodear o problema. O que você fez? Você cresceu em quê? Em unção eu estou falando, tá? Em unção e em dom. O que você cresceu? Não, só resolvendo problema. Amassando barro. Eu não quero mais amassar barro. Eu não quero. Você não pode querer esse lugar. Esse lugar não é nosso. Essa capacitação aqui precisa vir para nós.
Eu sonho em ver o dia que nós vamos falar que, ei, o propósito é para buscar os dons, amém? Nós vamos fazer tantos dias de oração às 3 da manhã, amém? Para quê? Porque eu quero o dom de interpretação de línguas. Uau! Além de se limpar, além de levantar altar, além de profetizar, além de falar, além de pregar, além de tudo, esse dom pode ser liberado sobre mim e sobre você. Mas nós precisamos ansiar e buscar. Acontece que a gente massa tanto barro, que de noite a gente está exausto. Não consegue nem dormir, não consegue, e se dorme tanto, que Deus quer dar um sonho e nem tem como. Apaguei. Não é verdade? Isso somos nós, eu e você, não é uma exceção. Isso são todos nós. Vamos lá, próximo. Só para gravar aqui. 1 Coríntios o quê? 12. Esse versículo aí, esse endereço aí, é que nem o endereço da sua casa. Qual que é o endereço da sua casa? Você sabe a rua, né? O número? Tá. Então, qual que era o texto anterior? 1 Coríntios 12, do 4 ao? Os dons para atuar no corpo de Cristo. Os dons para fazer o meu irmão crescer. Os dons para chegar aqui e arrancar as cadeias realmente, tirar as pedras realmente. Amém? Por isso, uma igreja saudável precisa fluir dentro dos 5 ministérios. Quando uma igreja se excede em um desses 5 ministérios, há um crescimento anormal e deficiente. Agora nós vamos falar um assunto bem ruim de falar. Mas é necessário. Porque vocês serão os novos apóstolos, profetas, mestres e evangelistas. Amém? E eu creio que a palavra desse ministério é nações, e eu tenho certeza que vocês não ficarão aqui. Isso é base. É uma base, amém? QG, amém? É lugar para voltar, amém? Então vamos lá. Quando uma igreja cresce em um só, por exemplo, só tem pastor, ela fica deficiente nas outras partes, porque ela não faz a guerra, e fazer a guerra sem a liberação espiritual e sem a liberação das armas é muito doído, porque você guerrear com estilingue, com foice, nós vemos uma guerra que, em dezembro, nós vamos ministrar isso para vocês, que é a festa de Hanukkah. Essa guerra foi ganha com esse tipo de arma. Com foice, com enxada, com estilingue, com faquinha. Porque os generais, todos foram mortos. Porque as pessoas que guerreavam, todos tinham sido extintas. Então, quando nós estamos sem o apostólico, quando nós estamos só como pastor, nós apanhamos nessa guerra dessa forma. Nós até fazemos e até podemos ganhar. Só que é muito esforço. E com o apostólico não tem tanto esforço, você entende? Porque tem a unção e a liberação para a guerra. Então, quando um dos ministérios, ele fica só com o profeta. Quando uma casa ministerial, ela é constituída de profeta, se a pessoa não tiver maturidade de levantar os 5 ministérios, ela vai ficar sozinha fazendo. E ela só deixa fazer isso aqui. Só isso aqui. Porque afinal, se gostarem muito da Keila, cadê meu lugar? Não, se gostarem muito da Raquel, o que vai ser de mim? Aí a Raquel olha e fala, nossa, Deus está levantando outro mestre aqui, eu não vou mais ser necessário aqui. Olha lá, isso foi levantado, e agora? Já pensou? Então, quando um só
é o detentor de tudo e é o que canta, subia e chupa cana ao mesmo tempo, o corpo padece. O corpo padece. Não, mas sou eu que atraio a unção. Gente, eu já vi casos dessa forma acabarem muito mal. Sou eu que atraio a unção, sou eu que tenho um nível de santidade, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. Você e eu já temos em nós uma manifestação de pelo menos 1 ou 2 traços dos 5 ministérios. Por mais diferente que isso possa parecer para você. Vamos lá. Quais são os 5 ministérios, né? Apóstolos, dedo investigativo. Antes de mais nada, entenda que a origem da palavra apóstolo vem do grego. Apóstolos, que significa mensageiro ou... Acabou o problema, né? Acabou o problema? O que significa apóstolos? Mensageiros ou enviados. Eu quero ouvir um amém. Alguém aqui vai se levantar para ir contra o ministério apostólico dos apóstolos de vocês? Não, né? Não? Todos estão entendendo que o apóstolo, ele é enviado? Não, esse amém aí, só 5 que falou, e só as mulheres. Quero ouvir os homens. Amém? Amém. Aí sim. Vamos lá na Bíblia. E aconteceu que naqueles dias subiu a um monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu um nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou, e André, nossa, ontem nós não lembramos de André, né? E André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filhos de Alfeu. Esse Alfeu aqui, DNA top, hein? 3 apóstolos, que é isso, Brasil? Simeão, chamado Zelote, e Judas, o irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas 6, 12, 16. Os apóstolos têm por principal características implantar, fundamentar igreja, gente. São visionários. E essa é uma tarefa árdua e difícil. Lembra muito aquele missionário que chega até uma região, abre uma igreja e levanta pessoas para ajudar e apoiar aquela nova igreja implantada à frente de equipes apostólicas. Então vamos lá. Existem apóstolos que abrem igreja, com o nome dele lá, né? Então vamos dizer que você, né, seja aquele apóstolo que abre igreja com a sua visão, o seu nome e o que você entendeu que vai revolucionar o mundo. Né? É um comissionamento apostólico. E existem outros apóstolos que foram chamados para restauração. Os da restauração não tem como ficar dentro de uma igreja. Não tem como. Se eu abrir uma igreja, eu vou ensinar as outras de que jeito? Se eu tivesse uma igreja física, como eu tenho as igrejas físicas, mas como células. Se eu tivesse uma igreja que eu fizesse culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como eu estaria aqui? Existem apóstolos que são chamados para restauração. Amém? Muito prazer. E existem apóstolos que foram chamados para abrir algo específico. Restaurar, Deus sempre queimou isso dentro de mim. Restaurar os 5 ministérios, caminhar em unidade, caminhar com os irmãos. Deus sempre ardeu isso em mim. Você entende? Isso é algo que o Senhor colocou aqui dentro. Muitas pessoas não entenderam, outras não entendem, e outras não precisam nem entender. Importante é eu entender e o Senhor liberar. Amém? Mas a restauração, ela é diferente do apostolado que fica. E o apostolado que fica bravo, hein? Ele acha que a restauração é só daquela forma. E que se você não está ali ajudando é porque você está fora do propósito. O propósito dele é esse.
Amém? O propósito seu é outro. Restauração. Então vamos lá. Essa é uma tarefa árdua e difícil. Lembra muito aquele missionário que chega até uma região, abre uma igreja e levanta pessoas para ajudar e apoiar aquela nova igreja. Esse caso é do ministério pessoal. Vários ministérios com o mesmo nome, né? É isso. Oi? Exato. E existe outro tipo de apostolado, que é o da restauração. Ele ajuda outras igrejas, fundamenta outros. Ele anda mais do que um apóstolo que mora. Agora, um apóstolo pode ter os dois. Apóstolo Léo. Amém? Conheço poucos. Mas o apóstolo Léo tem os dois. Restauração e tem o libertador de Israel. Aí eu estou tranquila, porque ó... Mas os iguais, eles se atraem. Os dons, os chamados, eles se encontram. Quem está indo para o mesmo lugar, no caminho se encontra. Amém? Não tem como. Então, num ministério onde a pessoa está fazendo o seu nome, qualquer outro nome que apareça vai ser exterminado. Aí eu vou cantar, que ele cresça. Vamos lá. Que ele apareça. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mateus 13:20. Onde fala igreja, é relacionada à eclésia, uma equipe que conquistou cidades, e não igreja propriamente dito, Império Romano. Por isso, aquele que tem o chamado apostólico está sempre na estrada. Viajando, abrindo igrejas e trazendo o fundamento da palavra para uma comunidade. Detalhe, nós não geramos vida nas nações sozinhos, viu? Nós precisamos de 5. Nós vamos chegar ainda nesse nível. Agora estamos tratando aqui, quem fica, entende? Porque para ir também nós temos que ir em comissão. Gente, ir sozinho para o meio do inferno? Agora vai com meus irmãos. Você está doido, você não conhece os irmãos que eu tenho. Os irmãos que eu tenho... Não, você não conhece. Eu quero ir para a guerra com eles, quero ir sozinha nada, sai daqui. Um você só escuta, já ouviu aquelas pim, 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 espada. Aí o outro... Outra... Não, e você precisa de ver. Tem outros que é assim, ó. Vem cá, aquele, segura aqui. Rapidinho, aquele. Corda, aquele. Vem, aquele. Segura bem aqui. Momento alegria. Tem outros que é assim, ó. É. Você acha que fica um fio com quem manuseia espada assim? Fica um fio aqui, fica nada. Não fica não. Vamos lá. Geralmente os apóstolos possuem a mesma pregação de ensino. Eles já se identificaram ali. Geralmente os apóstolos possuem a mesma pregação de ensino e edificação. Sem o trabalho apostólico é quase impossível construir uma... Após implantar a igreja, ele designa pessoas para cuidar dessa igreja e, em geral, pastores. Me deixa apostolar. Me deixa pregar o evangelho. É esse o nosso refrão agora, tá? Hein? Voltando para cá, a igreja... ela cuida. Os pastores cuidam de uma igreja, mas pastores não cuidam de um apóstolo.
Pastores não cuidam de apóstolos. Apóstolo cuida de apóstolo. Entendeu? Então, o que quer dizer? Que se levantar apóstolos em um lugar, eles voam. Eles voam, ué. Se a missão é na estrada. Pastora cuida de ovelha. Ovelha não é os ministros. Isso você vai ter que entender. E uai, quem que vai cuidar dos ministros? Por isso que precisa de uma junta apostólica madura. Porque a igreja tem um apóstolo. Entende? E vem dele e ele passa para os demais. Entende? Então, deixa eu te explicar, você que é pastor. Se levantar um apóstolo aqui, nós não estamos aqui, nós estamos... Londres? Londres. Nós estamos projetando, né? Nós não estamos aqui, nós estamos em Londres. E vocês já estão aqui. E já se passaram algum tempo. E nós vimos aqui um apóstolo sendo levantado por Deus, né? Quem levanta um apóstolo é Deus. Então, se o pastor entender que ele vai... O apóstolo vai se sujeitar a ele vai apostolar para o pastor, entende? E quem cuida das ovelhas é o pastor. O apóstolo, ele faz o quê? Edifica igreja. Então, se levantar um apóstolo no meio do corpo, já sabe. Ele vai voar. Na verdade, não. Voar é mais para o profeta. O apóstolo, a linguagem dele é outra. Ele vai rugir. Hã? Aí ele voa e ruge. Oh, é só Deus. Imagina a cabeça de um leão. Ei, imagina a cabeça de um leão e esse leão com asas. Após implantar a igreja, ele designa pessoas para cuidar dessa igreja, em geral, pastores. O pastor precisa ser muito maduro, porque ele vai levantar o corpo de Cristo para cuidar do corpo de Cristo. Não vai cuidar dos seus planos, nem das suas células, nem da sua equipe de teatro maravilhosa, nem do seu grupo de louvor espetacular. Não. Não vai. Nossos planos não são maiores do que os planos de Deus para a vida do nosso irmão. Tem que deixar o Senhor mesmo estabelecer. Agora, o pastor também não vai sair liberando o irmão de qualquer jeito, para ele vir todo arrebentado, todo estragado, todo destruído, ferir todo o corpo que está perto dele, contaminar tudo, né? Então, vai sendo um processo. Vai sendo um processo. Ficou confuso? Não? Imagina você ter um evangelista que é da sua igreja, ele é da sua igreja. Mas se você quer que ele evangelize aqui para você. Deixa eu te falar. O evangelista ganha almas para Cristo. E em qualquer lugar que Cristo queira levar ele, o dom dele, usar ele. E o pastor, não vai, não te abençoo. Se for, vai ser amaldiçoado. Procure evangelista nos dias de hoje. Não encontra. Não tem. Por quê? Não libera. Não solta. Apóstolo, quem vai ficar aqui se todo mundo sai? Deus dá os que ficam. Deus dá os que ficam. Deus dá os que vão. Deus levanta. E Ele está querendo levantar você, inclusive. E você preocupado com quem vai ficar. Amém? Amém. É você. Vamos lá. Os apóstolos enviam e estabelecem. O que significa estabelecem? Procura aí, por favor. O que é pensei, minha filha? Pensa à frente, né? Eu acho que é isso. Podemos associar a igreja como a construção de uma casa com pedras, onde Jesus é a pedra angular, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Gente, esse versículo aqui precisa ser anotado. Efésios 2:20. Edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Qual que é os fundamentos? Apóstolos e? Aqui, acabou. Aqui quem constrói, quem dá o fundamento é um apóstolo e profeta. E essa igreja já tem apóstolos e profeta. Já tem quem dá fundamento. Agora esse corpo aqui vai fazer o quê? Tem sim. E agora vocês vão pegar o que com o fundamento? Completo. Apóstolo, profeta, pastores. Falta mestre e evangelista, gente. Amém. Escutei que já tem evangelista levantando. Gente, esse texto aqui é para anotar, tá? Igual o endereço da sua residência. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Gente, como que nós nos tornamos pastorais? Não tem mais apóstolo, acabou. Foi só os 12. Gente, Efésios. Carta aos Efésios. Vamos lá. Se fizermos uma alusão a uma construção, quem tem a liderança apostólica é quem tem a planta da casa a ser construída. Ele sabe exatamente como posicionar cada pedra e tem a visão de como ganhar o projeto final. Os primeiros apóstolos fundamentam a igreja primitiva e beberam diretamente da fonte de Cristo, mas o ministério apostólico não finalizou. Amém? Se passaram muitos anos e o corpo de Cristo se expandiu. A igreja se expandiu. Mas os apóstolos e os profetas foram devastados. Eu quero fazer um parênteses aqui, bem rapidinho. Eu quero que você imagine os apóstolos que foram levantados há 20 anos atrás. Não tinha apóstolo no Brasil. Quero que você imagine os apóstolos que foram levantados há 20 anos atrás e o que eles enfrentaram, dizendo que Deus tinha falado que eles eram apóstolos. Quando você olhar para um homem desse, você vai olhar para ele e vai falar: uau, obrigado por você não ter desistido. Amém? Por quê? Porque você não desistiu, eu estou aqui hoje. Amém? Esse espírito de honra precisa ter da igreja para esses homens. E eu não estou falando apenas do apóstolo Léo, não. Eu estou falando de uma multidão de homens, apóstolos, que entraram em territórios e tiraram pedras preciosas de lá. Amém? Que tocaram o chofar e falaram: libera o povo de Deus para sair. Amém? Ó, coragem, gente. Eu não sei se você teria essa coragem. Eu sei que homens me influenciaram, mulheres me influenciaram, e a minha admiração por esses valentes, por esses generais é imensa. Quando eu chego num lugar, a primeira coisa que eu peço: Senhor, me abençoa. Eu garro nele porque ele passou em territórios e ele tem o que liberar sobre mim. Eu não me meto a abençoar apóstola, tchau para você. Que é isso? Eu caminho porque eles caminharam, eu passo porque eles passaram. Eu só estou aqui falando porque alguém tocou o chofar para mim sair. E você pode ter certeza que foi um apóstolo. E dá coragem ainda. Você consegue entender isso? Igreja física. Como eu tenho as igrejas físicas, mas como células. Se eu tivesse uma igreja que eu fizesse culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como eu estaria aqui? Existem apóstolos que são chamados para restauração. Amém? Muito prazer. E existem apóstolos que foram chamados para abrir algo específico. Restaurar. Deus sempre queimou isso dentro de mim. Restaurar os 5 ministérios, caminhar em unidade, caminhar com os irmãos. Deus sempre ardeu isso em mim.
Você entende? Isso é algo que o Senhor colocou aqui dentro. Muitas pessoas não entenderam, outras não entendem, e outras não precisam nem entender. Importante eu entender e o Senhor liberar. Amém? Mas a restauração, ela é diferente do apostolado que fica. E o apostolado que fica bravo, hein? Ele acha que a restauração é só daquela forma. E que se você não está ali ajudando é porque você está fora do propósito. O propósito dele é esse. Amém? O propósito seu é outro. Restauração. Então vamos lá. Essa é uma tarefa árdua e difícil. Lembra muito aquele missionário que chega até uma região, abre uma igreja e levanta pessoas para ajudar e apoiar aquela nova igreja. Esse caso é do ministério pessoal. Vários ministérios com o mesmo nome, né? É isso. Oi? Exato. E existe outro tipo de apostolado, que é o da restauração. Ele ajuda outras igrejas, fundamenta outros. Ele anda mais do que um apóstolo que mora. Agora, um apóstolo pode ter os dois. Apóstolo Léo. Amém? Conheço poucos. Mas o apóstolo Léo tem os dois. Restauração e tem o libertador de Israel. Aí eu estou tranquila, porque ó... Mas os iguais, eles se atraem. Os dons, os chamados, eles se encontram. Quem está indo para o mesmo lugar, no caminho se encontra. Amém? Não tem como. Então, num ministério onde a pessoa está fazendo o seu nome, qualquer outro nome que apareça vai ser exterminado. Aí eu vou cantar, que ele cresça. Vamos lá. Que ele apareça. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mateus 13:20. Onde fala igreja, é relacionada à eclésia, uma equipe que conquistou cidades, e não igreja propriamente dito, Império Romano. Por isso, aquele que tem o chamado apostólico está sempre na estrada. Viajando, abrindo igrejas e trazendo o fundamento da palavra para uma comunidade. Detalhe, nós não geramos vida nas nações sozinhos, viu? Nós precisamos de 5. Nós vamos chegar ainda nesse nível. Agora estamos tratando aqui, quem fica, entende? Porque para ir também nós temos que ir em comissão. Gente, ir sozinho para o meio do inferno? Agora vai com meus irmãos. Você está doido, você não conhece os irmãos que eu tenho. Os irmãos que eu tenho? Não, você não conhece. Eu quero ir para a guerra com eles, quero ir sozinha nada, sai daqui. Você só escuta, já ouviu aquelas pim, 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 espada. Aí outro... Outra... Não, e você precisa de ver. Tem outros que é assim, ó. Vem cá, aquele, segura aqui. Rapidinho, aquele. Corda aquele, vem aquele. Segura bem aqui. Momento alegria. Tem outros que é assim, ó. É. Você acha que fica um fio com quem manuseia espada assim? Fica um fio aqui, fica nada. Não fica não. Vamos lá. Geralmente os apóstolos possuem a mesma pregação de ensino. Eles já se identificaram ali. Geralmente os apóstolos possuem a mesma pregação de ensino e edificação. Sem o trabalho apostólico é quase impossível construir uma...
Após implantar a igreja, ele designa pessoas para cuidar dessa igreja e, em geral, pastores. Me deixa apostolar. Me deixa pregar o evangelho. É esse o nosso refrão agora, tá? Hein? Voltando para cá, a igreja, ela cuida. Os pastores cuidam de uma igreja, mas pastores não cuidam de um apóstolo. Pastores não cuidam de apóstolos. Apóstolo cuida de apóstolo. Entendeu? Então, o que quer dizer? Que se levantar apóstolos em um lugar, eles voam. Eles voam, ué. Se a missão é na estrada,